pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui com a minha mamãe Janete para falar sobre o tema amamentação, que é um dos temas mais procurados na internet, mas que ainda assim traz mitos do tempo da vovó, né, mamãe? É verdade, filha. Mas naquela época não tinha nem YouTube e muito menos o canal Meu Bebê, né? Verdade, verdade. Então é por isso que hoje, com a ajuda do Dr. Moisés e com a ajuda da vovó Nete aqui, nós vamos falar sobre 10 questões básicas sobre a amamentação e alguns mitos. Então nós vamos começar com o mito mais clássico da amamentação. Será que existe leite fraco? E a resposta é definitivamente não, né, mamãe? Hoje eu sei. Mas quando a Flávia nasceu, todo mundo que vinha visitar, se o bebê estava chorando, eles falavam: seu leite tá fraco. Seu leite não tá fraco? Era só essa fala. Eu tinha um medo dela passar fome. Cada criança é diferente. A Vitória, por exemplo, mamava por quase 1 hora. O Henrique é rapidinho, é 5 minutos. Eu falo, será que ele mamou? Mas ele tá ganhando peso, ele tá, com a fralda suja. Então ele tá sendo bem alimentado. E os especialistas dizem que os primeiros 5 minutos da mamada, a criança já tem 70% da nutrição que ela precisa. Então a gente não precisa ficar preocupado. A natureza é perfeita, né? A recomendação da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde e da Sociedade Brasileira de Pediatria é aleitamento materno desde a sala de parto, exclusivo em livre demanda até o 6º mês, estendido até 2 anos ou mais. Infelizmente, essa não é a nossa estatística no Brasil. No Brasil, a gente tem uma média, para vocês terem uma ideia, de aleitamento materno exclusivo de 54 dias. Por que isso acontece? Uma das razões que a gente tem é porque acredita-se que o leite seja fraco. O bebê nasce com uma reserva que pode assegurar 48 horas de vida para ele. Para ter uma ideia, no primeiro dia de vida do bebê, em cada mamada cabem 5 ml de leite, uma colher de chá. Leite fraco não existe, gente. Você quer mamar, filha? Vamos mamar? E não é só o medo de passar fome que faz as mamães inserirem outros tipos de alimento para a criança. Na verdade, as mamães têm medo do bebê não estar bem nutrido, né, mamãe? O meu maior medo era que você passasse fome, o Rodrigo, a Fernanda. Olha que dado incrível, 87% do leite materno é feito de água, então é o suficiente para hidratar o bebê, é incrível. O leite materno é tudo que o bebê precisa no primeiro semestre. E ainda é o alimento principal desse bebê de 6 meses a 1 ano. Ele oferece tudo que o bebê precisa, desde água até proteína, carboidrato e gordura, micronutrientes. Isso significa que esse bebê não tem necessidade de mais nada além do leite. E quando a gente fala exclusivo, quer dizer nem água, nem chá, nem suco, nem nenhum alimento até o 6º mês. Então, como saber se o bebê está mamando direito? É muito importante avaliar como o bebê está sugando leite. Isso eu tive um problema no começo e depois eu consegui acertar. E com a segunda gravidez foi mais fácil ainda. Mas é importante que assim o bebê pegue a auréola inteira do seio e não só o biquinho, que esse foi o problema que eu tive com a Vitória, ela pegava muito a ponta. Então a boca do nenê tem que abocanhar assim, a auréola inteira, a linguinha aqui embaixo e o bico do seio vai no céu da boca do bebê. Então você tem que sempre observar, o que me ajudou muito foi o Ricardo observar de fora também, assim, a posição que eu tava. E também se o nenê estiver incomodado é porque ele também não tá sugando direito. Então tira, tenta rotar um pouquinho, né, pra às vezes tá com gases e volta e sempre oferece a outra mama, sempre, sempre, sempre. Diz que tem uma lenda que eu sempre quis saber. É verdade que cerveja preta aumenta o leite? Gente, álcool é proibido durante a gestação e absolutamente não recomendado enquanto a mãe está amamentando. Muito cuidado. Então, o que vai fazer essa mãe produzir bastante leite? Apoio, orientação, informação e amamentação em livre demanda. Quanto mais amamentar, maior o estímulo que essa mãe tem para a produção desse leite e, consequentemente, o bebê vai estar mais alimentado e a livre demanda começa a se regular, espaçando com o tempo, dando saciedade para o bebê e descanso para a mãe. E se mesmo depois de todos esses estímulos o leite ainda insistir em secar? Antigamente algumas mulheres comiam canjica, né? Outros tipos de comida também, né? Para ajudar na produção. Existem várias lendas, né?
canjica era uma. E canja também, né? Canja. Então, eu também achava que toda mulher grávida tomava canja, que era por conta do leite. Muitas vezes, por alguma razão, a mãe para de amamentar. Ou, por exemplo, isso é muito usado hoje em mães adotivas. Nesse momento, a mãe pode, mesmo que tenha suspendido ou que não esteja ainda amamentando, estimular o bebê ao seio. Esse é um processo que se chama relactação. O bebê, a língua do bebê encostando no mamilo da mãe, estimula a prolactina. A prolactina ajuda a produção desse leite. As mamas também motivam alguns tabus sobre a amamentação. Muitas pessoas pensam que amamentar deixa os seios flácidos. O que você acha disso, mamãe que já tem experiência? Então, na minha época, né, os padrões eram diferentes de hoje. Então, a minha preocupação e a nossa, das mães daquela época, né, era realmente amamentar. A gente não tinha o foco, como ficaria o seio, não tinha essa preocupação. Era alimentar o bebê mesmo. Então, na verdade, a amamentação não causa flacidez, mas tem alguns cuidados que a gente pode ter durante a amamentação, que é usar um bom sutiã que sustenta bem, né? Porque fica mais pesado, fica maior. Também cuidar da alimentação, fazer exercícios físicos, se hidratar bastante, né? E claro, não fumar e não ingerir bebidas alcoólicas. Eu tenho mais uma dúvida. Eu gostaria de saber se o tamanho dos seios influencia na amamentação. Tamanho de mama não determina se a criança está mamando muito ou pouco, se tem muito leite ou pouco leite. O seio materno não é depósito de leite, ele é fábrica de leite. Nada fica ali. Prótese mamária ou cirurgia de redução não determinam suspensão de amamentação. A mãe pode amamentar desde que seja bem orientada e bem supervisionada. E ainda nesse mesmo tema da amamentação, uma preocupação muito grande que eu tive, que na verdade quando você se vê naquela situação você fica em desespero, que é quando o seio empedra, né? E aquela dor, aquele desconforto, você não sabe se o bebê tá mamando direito. E aí eu recorri à mamãe, né? Liguei e falei, mamãe, me ajuda, meu seio tá duro, tá empedrado. E aí fala pro pessoal, o que você contou pra mim? O que você me ajudou, né? Então, eu falei pra Flávia, faz o que a mamãe fez. Eu lavei bem o seio com água quente, com bastante ervas. Tinha uma história, depois eu descobri, falar, eu não acredito em simpatia, nada, mas fala, passa o pente. Mas o pente é a função de massagear para que o leite saia, né? Fica debaixo do chuveiro. E esse desconforto também eu aliviei realmente fazendo a massagem. A princípio eu fiz com pente, que minha mãe falou, mas depois, né, eu descobri que com movimentos circulares, né, passar a mão assim no mamilo e depois ir subindo, ou até aqui assim, ó, o médico me ensinou a fazer assim, ó, de cima para baixo também, para descer. Era o pente, né? a função do pente. É verdade, você pode usar só a sua mão mesmo, mas também tirar o leite com a bombinha me aliviou demais, assim, eu deixava a Vitória e o Henrique, já aconteceu também, eu deixo eles mamarem primeiro, aí o que eles não mamam, eu tiro com a bombinha o resto, porque daí alivia, ele esvazia, daí e melhora rapidinho, é incrível, incrível. Agora, outra pergunta muito comum e para mim é de extrema importância é qual é a melhor posição para se amamentar? E o Dr. Moisés vai ajudar a gente com essa resposta. Aleitamento materno é natural, mas nem sempre é simples ou fácil. Detalhes podem fazer toda a diferença. Uma pega adequada é fundamental, assim como a posição de amamentação do bebê. A tradicional, onde o bebê está deitado no colo da mãe, cabecinha apoiada no braço, na posição mais tradicional. Existe a posição invertida, que também é chamada de bola de futebol americano, né? Onde a mãe coloca o rosto do bebê num seio e por trás do seu braço ela apoia o corpinho do bebê. Tanto numa posição quanto na outra, é importante que a barriguinha do bebê esteja encostada com a barriga da mãe, porque isso favorece uma posição mais reta desse bebê, favorecendo a amamentação. Por fim, é hora de falar do desmame. Não tem um tempo certo, né, para você fazer esse desmame, mas aqui no Brasil é recomendado que você amamente pelo menos até os 2 anos. A idade certa para o desmame é a idade em que a mãe e o bebê estão preparados para esse momento. A recomendação da Organização Mundial de Saúde é aleitamento materno até 2 anos ou mais. O ideal, aquilo que a gente busca, é o desmame natural. É quando o bebê já dá sinais para essa mãe que ele consegue ficar
mais tempo sem o leite materno. Então, por exemplo, ele vai desmamar à noite. A criança já dorme à noite, não acorda, não tem necessidade da mamada noturna. E durante o dia? Durante o dia, esse bebê às vezes já não mostra tanto interesse na amamentação e prefere comer. Esse bebê já tem um desenvolvimento e que a questão dele já passa a ser um vínculo muito mais com a mãe, que pode ser suprido não necessariamente pelo leite materno, mas pelo colo, pelo carinho, pelo aconchego. Então espero muito que vocês tenham gostado, eu achei esse vídeo bem esclarecedor, principalmente com as informações do Dr. Moisés, e também espero que vocês tenham aprendido um pouco com a nossa experiência, apesar dos mitos, Lembre de avaliar o vídeo, se inscrever no canal para receber os vídeos novos. Muito obrigada, mamãe, por estar aqui comigo, participar, é sempre um prazer e o pessoal te ama. Ah, quem gostou da vovó aqui, hein? Comenta, eu quero ver, quero ver. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. Oi, meu bebê! Ah, tá um negocinho. Esse acho que tem que ir pro final do vídeo.